Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para o estudo da palavra de Deus. Eu espero de todo o meu coração que os irmãos estejam de fato lendo a Bíblia, gastando tempo como família, fazendo seu culto doméstico, que os pais estejam gastando tempo ensinando a lição, as lições da escola bíblica, da revista que seus filhos receberam para os seus filhos e coloque as crianças para recitar os versículos no nosso grupo. Nós nos alegramos em vê-las recitando a palavra de Deus. Esse é o mês de missões nacionais, nós nos lembramos disso. E durante esse mês, nossas lições enfatizarão alguns aspectos missionários. Hoje eu quero estudar uma história muito conhecida nossa sobre o aspecto do amor ao perdido, né? E de forma especial, pensando um pouco sobre aqueles que não têm amado o pecador perdido. O nosso texto está em Lucas 15, a partir do verso 11, que é a parábola do filho pródigo, muito conhecida nossa. A parábola do filho pródigo, ela está junto com mais duas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Essas três parábolas falam daquilo que se havia perdido. E a primeira coisa que queremos responder é por que Jesus propôs essa parábola. Em Lucas 15, a partir do verso 2, o verso 1, 2 e 3 dizem assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus propôs essas parábolas. Então, as parábolas aqui de Jesus, elas buscam exatamente dizer para os fariseus e escribas por que eu como estou junto com os pecadores. Com os pecadores. E a resposta que nós encontramos nessas três parábolas, ela é muito simples, irmãos. A resposta é porque eu me alegro em encontrar aquele que está perdido. É porque, como o próprio Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes, né? Eu vim para os pecadores. Para os pecadores. Então, essas três parábolas, elas têm esse objetivo muito claro, a alegria da mulher que encontra aquele seu bem valoroso, a dracma, a alegria do pastor que encontra a sua ovelha, a alegria do pai que encontra o filho, todos perdidos. Eu quero conversar um pouco com os irmãos nessa manhã sobre aquele que não se alegrou em encontrar o que se havia perdido. Lembra, irmãos, missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, a obra missionária, ela busca alcançar o perdido, o pecador perdido e trazê-lo de volta para casa, trazê-lo de volta para o Pai. É esse o propósito dos nossos missionários, é esse o nosso propósito quando contribuímos e ofertamos para missões. Eu quero ler para os irmãos um pouco sobre esse irmão, esse personagem diferente que entra aqui na parábola do filho pródigo, porque as três parábolas têm dois personagens em comum. Um é aquilo que estava perdido, a dracma, a ovelha, o filho, e outro, aquele que encontrou e se alegrou, a mulher da dracma, o pastor da ovelha e o pai. Esses são personagens comuns. Agora, a parábola do filho pródigo, ela traz um personagem novo aqui. É aquele filho que não se alegrou. É sobre ele que eu quero falar hoje. E é ele que eu espero em todo o meu coração, que não sejamos nós, que não seja a igreja de Cristo em nossos dias. O texto bíblico diz assim, eu vou ler a partir do verso 24, que é muito importante esse verso. O pai diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A igreja de Cristo deve se alegrar
com a salvação. Esse é o nosso propósito. Irmãos, nosso propósito maior é glorificar a Deus. É isso que o Catecismo de Westminster fala. É o propósito maior da igreja, glorificar a Deus. Mas glorificamos a Deus, levando a mensagem, sua mensagem de Salvador ao pecador perdido. Era preciso que se alegrassem. Verso 25, ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É preciso, Igreja de Cristo, que nos regozijemos com o pecador que se arrepende, o pecador que é encontrado e alcançado pela graça salvadora de nosso Cristo. É preciso. Vamos orar? Pai eterno, nos ajuda como igreja tua, nos ensina a amar o pecador perdido, nos ensina a amar missões, nos ensina a encontrar alegria, prazer em falar de ti e orar por aqueles que ainda não te conhecem. Que oremos incansavelmente até que vejamos eles se achegando a ti. Em nome de Jesus e pelos seus méritos que nós oramos. Amém. Então, esse texto nos conta que esse filho mais velho, voltando, ele disse ao seu pai: pai, eu tenho te servido como escravo e nunca, algumas versões dizem, te desobedeci. Irmãos, é tão interessante como aquele filho, ele diz para o pai: olha, eu sou perfeito, eu sou o filho perfeito. Lembram do jovem rico que se achegou a Jesus? Eu tenho cumprido todos os mandamentos desde a juventude. Aquele jovem era perfeito. Aquele filho mais velho era perfeito. Ele não desobedecia o pai, servia o pai com dedicação, como escravo, ele diz. Como escravo. E nós sabemos que a Bíblia, a palavra servo, na Bíblia é a mesma palavra traduzida para escravo. Mas sabe, Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor com alegria. Esse jovem, esse filho mais velho, ele não tinha alegria em servir o Senhor. Ele está aqui reclamando com o pai: o quanto eu sou bom, o quanto eu sou perfeito. Eu não preciso de ti, pai, para ser perfeito. Eu sou perfeito por mim mesmo. Por mim mesmo. Eu sou o filho que todo pai gostaria de ter. Esse filho não tem nada a aprender com o pai, nada a aprender, ele sabe tudo. Ele é bom já o suficiente. Ele não tem nada a aprender da palavra, ele não tem nada a aprender do pai. E a gente se pergunta, então por que ele fazia tudo aquilo? Por que ele servia ao pai com tanta dedicação e sem nenhum amor? E o texto bíblico diz, aquele filho falando ao pai, ele diz: eu tenho te servido. E ele diz: e mesmo assim, o Senhor nunca me deu. Eu mereço, pai, eu mereço. Eu mereço porque sou perfeito e o Senhor não tem me dado nada. E esse seu filho, este teu filho, ele só tem no seu coração condenação para o filho que voltou.
Sua condenação, de fato, era condenável o que o filho pródigo havia feito e ele sabia disso. Exatamente por isso ele chega ao pai e diz: eu não sou digno, eu não sou digno. E de fato não era. E de fato não era. Como eu e você não somos. Não somos dignos do Pai, do seu amor, da sua misericórdia. Não somos dignos do Pai. Mas muitos de nós caminhamos como perfeitos, com palavras de condenação aos outros, mas nós somos perfeitos. Não é assim, não é assim, irmãos. Ele diz: mas tu não me deste um novilho para que eu me alegrasse com os meus amigos. Olha que interessante, por que foi que o filho pródigo pediu ao pai a sua herança? Ele queria se alegrar com os seus amigos. A alegria do filho pródigo não era a alegria do pai, não era estar com o pai, por isso ele foi embora. A alegria do filho mais velho também não era o pai, também não era a vontade do pai, também não eram os amigos do pai, eram os seus amigos. E ele está aqui dizendo para o pai: e tu nunca me deu um novilho para que eu me alegrasse com os meus amigos, para que eu tivesse o meu prazer, que não é o teu prazer, pai, que não é festejar aquilo que o Senhor festeja. Irmãos, a igreja de Cristo festeja o que o Pai festeja. Se alegra com o que o Pai se alegra. O filho mais velho não era diferente do filho mais novo. Não era diferente. A diferença é que o filho mais novo descobriu que precisava do Pai. E o filho mais velho até aqui não descobriu isso, que precisava do Pai. Irmãos, como esse filho mais velho, que é a caracterização dos fariseus, dos escribas, muitos de nós somos. Eu quero parar um minuto aqui para dizer a você. Nós hoje vivemos uma igreja de pessoas que não são comprometidas com o Pai, que vivem achando que o Pai existe para servi-los. Você precisa de Deus, você ora, você pede e Deus dá, você esquece Deus. Você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com a obra do mestre. Tudo é mais importante do que o Pai. Tudo mais importante do que a família do Pai. Tudo é mais importante do que a vontade do Pai. As festas, a alegria, o seu prazer é mais importante do que o prazer do Pai. Você é o filho mais velho. É o filho mais velho. E nós devemos todos os dias pedir: Senhor, nos livra disso. Nos ajuda a amar o que o Senhor ama. E continua o texto bíblico e ele diz assim: vindo este teu filho. Vejam, irmãos, ele não encontrou alegria nenhuma no retorno do irmão. Ele não ficou feliz porque o irmão voltou com saúde, porque o irmão voltou vivo para casa. Ele não ficou feliz porque descobriu, recebeu notícia do irmão que estava perdido. Ele não ficou feliz porque agora ele estava vendo aquele seu irmão, sua família, parte da sua casa, bem voltando para casa, arrependido, diferente, mudado, era indiferente. Isso para mim, esse teu filho, o texto bíblico por duas vezes enfatiza isso. Nesse momento, no versículo 30 e no versículo 28, quando o texto bíblico diz que ele se indignou e não entrou para festejar. Não entrou para festejar. Ele não se importava com o filho perdido. Ele não se importava com o irmão que estava perdido. Pelo contrário, ele só o condenava. Mas, irmãos, ele não amou como o pai amou. Amou aquele que estava perdido e tinha o coração pronto a recebê-lo de volta, como nós muitas vezes não temos. Mas não é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Deus espera que a sua igreja ame o pecador perdido, ame aquele que tem caminhado sem Jesus. O filho mais velho não amou. O filho mais velho não se importou. Ele não tinha alegria
Ele não se alegrou como a mulher se alegrou com a dracma que foi achada e festejou com suas amigas. Ele não se alegrou como o pastor que se alegrou naquela ovelha, a única ovelha que tinha se perdido. Ele não se alegrou como o pai se alegrou com o filho que foi achado. A igreja de Cristo não pode caminhar como o filho mais velho. A igreja de Cristo não foi chamada para se achar perfeita, para achar que é suficiente. A igreja de Cristo foi chamada para amar aquilo que o Pai ama, para amar a vontade do Pai, para amar o pecador perdido, para lutar, para trazer de volta a casa aquele que estava perdido. O Pai festejou, não aquela falsa obediência do filho mais velho. O pai não festejou isso. O pai festejou o arrependimento. O pai festejou a volta do filho que reconheceu o quanto ele precisava do pai, o quanto ele precisava estar com o pai. Foi isso que o pai festejou. Meus irmãos, esse, eu repito, é o mês de missões nacionais. Um servo de Deus, um cristão que não ama missões, que não tem alegria em contribuir para missões. Um servo de Deus que não ama o pecador perdido. Um servo de Deus que não gasta tempo em oração pelo pecador perdido. E eu tenho dito isso para os irmãos. Eu estranho mães, pais, irmãos, filhos que têm visto seus pais, suas mães, seus filhos, seus irmãos morrendo sem Jesus e não gastam um minuto do seu dia clamando: Senhor, salva, salva, porque senão eles morrerão sem o Senhor e irão para o inferno. Salva, Senhor. Se não é esse sua alegria, o seu desejo profundo e a sua luta cada dia em sua vida, então, meu irmão, você é o filho mais velho. É o filho mais velho. E lembra, se não amamos o pecador perdido, se não amamos o que o Pai ama, se não amamos o Pai, se não conhecemos o Pai, se não conhecemos a sua vontade para a sua igreja, não conhecemos o Pai, não somos dele, não somos dele. Eu espero de todo o meu coração que Deus dê a você a alegria nesse mês de contribuir com missões nacionais, de contribuir também como servo de Deus para o crescimento da obra do Mestre e de ter a alegria de ver toda a sua família servindo ao Senhor, se dobrando aos pés de Cristo, e não somente sua família, mas também aqueles que têm passado por você. Deus abençoe você.